Eu me chamo Augusto, faço parte do grupo composto pelo Aristides Neto e pelo Anderson Nascimento. E hoje nós vamos falar das principais abordagens e principais procedimentos para avaliação do estado do feto, tá certo? Então vamos lá. Uma vez tendo apresentado o grupo, nós temos como objetivo revisar, primeiramente, o que se tem por período fetal e, posteriormente, traçar os principais mecanismos, as principais intervenções que a gente pode utilizar dentro da medicina para avaliar o estado do feto em termos de idade e desenvolvimento, tá certo? E a partir disso a gente pode diagnosticar eventuais síndromes, problemas, doenças e, portanto, tratar ou então fazer terapêuticas precoces que visem minimizar eventualmente algum dano, tá certo? Então, uma vez caracterizando o período fetal, a gente pode partir, né, justamente para esses procedimentos, para essas intervenções, de acordo com o que propõe a medicina. Ok. Por período fetal, nós temos o seguinte: período fetal é aquele intervalo de tempo que vai da nona semana até o parto. Anteriormente ao período fetal, temos o período embrionário. E seria interessante que a gente tivesse uma metodologia para quantificar o desenvolvimento em função do tempo e de algumas variáveis, como peso, tamanho, e é justamente isso que a gente vem trazer, tá certo? Bom, o período fetal estende-se desde a última semana, desde a nona semana até a última. Então a gravidez ela vai durar em média 280 dias, desde a data da última menstruação, e isso totaliza mais ou menos 40 semanas, ou 266 dias se a gente considerar desde a fecundação do óvulo. E aí a gente totaliza em torno de 38 semanas. Ok. Caracteriza-se também pelo rápido crescimento corporal e pela maturação dos tecidos e órgãos. E aqui que está a grande sacada do negócio. Porque, eventualmente, agem sobre o corpo específicos genes e específicas proteínas nesse instante de tempo da vida humana. Ou seja, como a gente tem fatos que são sucessivos e extremamente pontuais, que variam um pouco entre exemplos, a gente consegue mensurar que determinado desenvolvimento vai acontecer em determinado espaço de tempo. Então, mensurando o tamanho, mensurando a proporção entre as partes, mensurando o peso, mensurando a existência ou não de determinados órgãos já formados ou não, a gente consegue estabelecer se daquele instante de tempo, contado entre os dados que a gente tem por última menstruação ou então data de fecundação, que é mais difícil de ter, a gente consegue mensurar se aquilo está adiantado, atrasado ou então dentro de um limiar correto, tido por fisiológico ou natural. Então, como eu estava falando, o tamanho do feto pode ser usado como indicativo da idade de desenvolvimento. Então, geralmente, o comprimento crânio-caudal, que a gente vai já falar dele, é o CRL, é utilizado como medida até o final do primeiro trimestre, que no caso tem como a 13ª semana, eu acho. Então a gente também vai ter a oportunidade de utilizar o comprimento crânio-tornozelo, que seria o correspondente se o crânio caudal é a altura sentado, o crânio-tornozelo é a altura do bebê em pé, tá certo? Então vamos analisar aqui algumas coisas que a gente tem. Nesse ponto, é muito legal trazer essa tabela. Diz que é uma tabela, mas na verdade é um quadro. Que faz com que a gente possa conjugar alguns fatores. Se a gente olhar para o termo idade, a gente vai ter que a idade ela vai aumentando progressivamente. 9 anos, 9 anos é complicado. 9 semanas, 10 semanas, 12 semanas, 14, 16, 18, 20. Então isso vai crescendo. E posteriormente, a gente também tem como mensurar comprimento, o CRL, comprimento cabeça-nádega, o comprimento do pé e o peso fetal. E a partir disso, a gente consegue estabelecer uma média com base naquilo que a gente vai coletando na literatura. E aí a gente tem principais características externas. E aqui a gente pode citar, por exemplo, na nona semana, as pálpebras estão se fechando ou já se fecharam. A cabeça é arredondada e ainda não é possível identificar a genitália externa. Ok, mas a gente pula para a 12ª semana, veja só, o sexo é distinguível externamente e o pescoço já está bem definido. A partir disso, o que eu consigo mensurar? Eu posso mensurar que da nona à 12ª semana eu vou ter o desenvolvimento correto da genitália, tá certo? Eu vou ter a ação de genes específicos, eu vou ter a ação do hormônio antimileriano, eu vou ter uma gama de fenômenos fisiológicos acontecendo nesse intervalo de tempo. E porque ele é muito parecido entre todos os desenvolvimentos tidos como fisiológicos, então a gente consegue mensurar se aquela gravidez, se aquele processo de gravidez está sendo viável, vai ser patológico ou não. Então a gente consegue traçar um olhar clínico a partir disso. Olha só, também tem o pescoço bem desenvolvido, então a gente tem o desenvolvimento ali da musculatura do pescoço, então isso aí é uma coisa interessante para a gente mensurar. E a gente também pode analisar que quanto mais aumenta a idade, a gente tem um crescimento cada vez maior do comprimento cabeça-nádega. Então, olha só, a idade 9
semanas e eu tenho um comprimento cabeça-nádega de 50 milímetros. Eu dou 2 semanas a mais e o comprimento cabeça-nádega quase dobra. Na 14ª semana ele mais que dobra. Então a gente percebe que é um desenvolvimento é, logarítmico, né? Então aqui a gente pode, sob uma perspectiva de um olhar clínico, o médico que esteja acompanhando esse desenvolvimento, ele vai ter parâmetros para se guiar e saber se aquilo se aquele caso está normal, se aquele caso não está normal. Então aqui a gente consegue ir mensurando. E até o momento do parto, após as 38 semanas. Então a gente vai ter um tórax saliente, as mamas fazem protusão, testículos no escroto, palpáveis nos canais inguinais. Então a gente já tem uma gama de conceitos que a gente pode traçar aqui dentro, tá certo? E aqui a gente tem essa imagem muito bonita, que é a medida realmente do comprimento cabeça-nádega, que é o CRL. E aqui eu vou me permitir gastar um pouquinho de tempo, né, para falar sobre o CRL. O CRL, pessoal, a gente tem como sendo o Crown Rump Length, que é o comprimento cabeça-nádega. Então a gente vai utilizar essa medida até, como eu falei, ao final do primeiro trimestre, então a gente vai estar ali por volta da 13ª semana, e a gente vai poder avaliar, né, o crescimento e a idade gestacional do embrião ou do feto. Então aqui, no terceiro mês, essa medida vai ser muito interessante, porque a gente vai poder determinar a idade, com a determinação da idade gestacional, outras coisas também já se tornam viáveis, porque a gente vai ter uma precisão muito alta. Algumas literaturas falam de uma precisão de aproximadamente 3 a 5 dias, então é uma precisão muito alta. E com isso a gente também vai conseguir calcular uma data provável ao parto. Então a gente também vai ter uma maneira de verificar esse crescimento fetal, e aí a gente vai comparar o CRL com aqueles padrões de referência que eu falei anteriormente, para a gente avaliar se o desenvolvimento está certo, está adequado para aquela idade gestacional, ou então, se não tiver, a gente pode identificar alguma anomalia e já poder traçar uma intervenção precoce. Então é por isso que é muito importante a questão do acompanhamento. A gente também pode falar, pessoal, de confirmar a viabilidade da gestação, porque alguns valores de CRL a gente pode associar com a existência ou não, por exemplo, de órgãos. Então, o bom desenvolvimento de um determinado órgão tem que estar compatível com aquela determinada idade. Isso também pode ser interessante para a gente traçar alguma terapêutica, de se seja necessário abortar, interromper aquela gestação ou não. E também a gente vai poder, como eu falei, detectar, acho que anomalias precoces. Então isso é muito interessante. E é por isso que a gente tem essas medidas. Então eu fico por aqui, mas o restante do grupo vai comentar mais intervenções que podem ser feitas que não vão destoar muito disso que foi dito nesse momento, tá certo? Olá pessoal, meu nome é Anderson, vou dar continuidade ao nosso seminário. Vou iniciar abordando informações importantes que ocorrem a partir do terceiro mês gestacional. Entre a 10ª e 11ª semana, ocorre a internalização das vísceras que estavam temporariamente fora do corpo, devido ao rápido crescimento, retornando à cavidade abdominal. Esse processo é importante para que o desenvolvimento dos órgãos internos continue de forma protegida e funcional. Sobre a importância da placenta e da circulação materna no processo de excreção fetal, a placenta possui como função ser um filtro que troca nutrientes e gases entre mãe e feto. O feto ainda não possui um sistema excretor funcional, excreta os resíduos fetais para o sistema materno por meio da placenta. Esses processos são vitais para manter um ambiente intrauterino saudável e para o desenvolvimento adequado do feto. A partir da 13ª semana, ocorre um rápido crescimento fetal, aumentando o comprimento, peso e a complexidade dos sistemas orgânicos. A partir da 14ª semana, o feto começa a mover-se espontaneamente, fortalecendo músculos e articulações. Os olhos começam a responder, embora as pálpebras permaneçam fechadas. Esses movimentos são importantes para o desenvolvimento muscular e indicam a maturação do sistema nervoso. Nos fetos femininos, ocorrerá a produção de ovogônios, que são células germinativas, a partir da 16ª semana, marcando o início do sistema reprodutor feminino, pois, em células, darão origem aos ovos. O número de ovogônios que serão formados nesse estágio será o máximo que a mulher terá ao longo de sua vida. A partir da 17ª semana, o crescimento começa a desacelerar, pois o desenvolvimento começa a se concentrar no amadurecimento dos sistemas orgânicos formados, permitindo o desenvolvimento gradual e detalhado desses sistemas. Nesse período também, o feto começa a fazer movimentos vigorosos, preparando-se para a vida fora do útero, e uma camada protetora começa a encobrir a pele do feto, evitando a irritação causada pelo líquido amniótico. Essa camada é chamada de vernix gaseoso. Na 18ª semana, o útero se forma e começa a canalização da vagina. Esse desenvolvimento é crucial para a formação do sistema reprodutor feminino. Na 21ª semana, o feto começa a acumular gordura para regular sua temperatura fora do útero.
Os movimentos oculares aceleram, indicando o amadurecimento do sistema visual. A partir da 24ª semana, começa a ser produzido pelas células pneumócitas 2 nos pulmões o surfactante, que evita que os pulmões colabem, importante para o processo de respiração do bebê ao nascer. A partir da 26ª semana, o feto começa a controlar seu ritmo respiratório. As pálpebras se abrem, permitindo o feto começar a ter estímulos visuais. Esses marcos preparam o feto para a transição do ambiente intrauterino para o exterior. A partir da 30ª semana, o feto desenvolve reflexo pupilar, reagindo à luz, mostrando maturidade do sistema nervoso central. Esse reflexo é um dos testes neurológicos realizados após o nascimento. A partir da 35ª semana, o feto começa a segurar objetos com firmeza e a se movimentar em direção a estímulos luminosos. Esses reflexos são indicativos de desenvolvimento neurológico e interação com o ambiente externo. Nessa semana também, a cabeça e o abdômen atingem proporções similares, indicando um crescimento e preparação para o parto saudável. Esses são os principais marcos para o desenvolvimento fetal. Dentro dos fatores que influenciam o crescimento fetal estão a viabilidade placentária, por exemplo, o problema placentário, como insuficiência placentária, pode limitar o fluxo sanguíneo e assim restringir o crescimento fetal. A glicose, principal fonte de energia, essencial para o crescimento celular, os aminoácidos importantes para a síntese proteica e o crescimento muscular, a insulina fetal, que metaboliza a glicose, importante para o crescimento, e os polipeptídeos semelhantes à insulina, hormônios que regulam o crescimento. Os fatores externos também influenciam nesse crescimento fetal. Por exemplo, o álcool prejudica o desenvolvimento cognitivo e o monóxido de carbono presente no tabaco reduz o oxigênio disponível para o feto, podendo levar ao baixo peso ao nascer. A restrição de crescimento intrauterino, diabetes, hipertensão e outras condições que afetam a circulação influenciam negativamente o crescimento. A desnutrição influencia também negativamente o crescimento devido ao déficit de nutrientes essenciais para o crescimento fetal, além das questões sociais representadas pela falta de acesso à saúde e ao estresse hormonal. Em síntese, o crescimento fetal é influenciado por uma combinação de fatores biológicos e ambientais. Dentro dos procedimentos de avaliação do estado do feto estão a ultrassonografia, a amniocentese diagnóstica, a amostragem de velocidades coriônicas, a cultura de células, a punção percutânea do cordão umbilical, a ressonância magnética, o monitoramento fetal, a alfa-fetoproteína e o diagnóstico não invasivo. Desses procedimentos, vou me deter os 3 primeiros. A ultrassonografia, USG, é um exame de imagem que utiliza ondas sonoras para visualizar órgãos e estruturas internas do corpo. No contexto da gestação, permite acompanhar o desenvolvimento do feto, avaliar a saúde materna e detectar possíveis anomalias. É um método seguro, não invasivo e amplamente utilizado no pré-natal. Dentre os tipos de ultrassonografia estão a transvaginal, realizada no início da gestação até a 12ª semana, útil para confirmar gravidez, avaliar o saco gestacional, o embrião e detectar a presença de batimentos cardíacos. Também a ultrassonografia transabdominal é o tipo mais comum e pode ser realizado durante toda a gravidez. Fornece uma visão geral do desenvolvimento fetal, do líquido amniótico e da placenta. Também tem a translucência nucal, realizada entre o 11º e o 14ª semana de gestação, mede a translucência nucal, espessura do fluido na nuca do feto e ajuda a detectar riscos de síndromes genéticas como síndrome de Down. Também a ultrassonografia morfológica, realizada no segundo trimestre, entre a 18ª e a 24ª semana, avalia detalhadamente a anatomia fetal, podendo identificar malformações congênitas e verificar o desenvolvimento dos órgãos. Também há a ultrassonografia Doppler, que avalia o fluxo sanguíneo nas artérias uterinas, umbilicais e do cérebro fetal. É útil para monitorar a saúde fetal, especialmente em caso de crescimento restrito, hipertensão materna ou suspeita de insuficiência placentária. Na ultrassonografia 3D e 4D, vai fornecer imagens tridimensionais do feto, permitindo a visualização de características faciais e movimentos em tempo real. Embora não seja essencial do ponto de vista médico, pode ajudar a identificar algumas anomalias que não são facilmente visíveis em 2D. E por último, tem a ultrassonografia por biometria fetal, utilizada para medir o crescimento do feto, calculando parâmetros como o diâmetro biparietal, a circunferência abdominal e o comprimento do fêmur para estimar o peso fetal e o desenvolvimento geral. A amniocese diagnóstica serve para detectar anomalias genéticas e cromossômicas, como a síndrome de Down, defeitos do tubo neural e etc. Geralmente é utilizada entre a 15ª e a 20ª semana de gestação. O médico insere uma agulha fina através do abdômen da mãe, guiado por ultrassonografia. Pode retirar uma pequena quantidade do líquido amniótico. Na biópsia da vilosidade coriônica, uma amostra da vilosidade coriônica, tecido placentário, é coletada através de uma agulha inserida pelo abdômen, também com guia por ultrassonografia. Também permite a detecção de doenças genéticas e cromossômicas, porém realizado entre o 10º e a 13ª semana de gestação.
Esses exames, então, detectam anomalias cromossômicas, doenças genéticas, distúrbios do tubo neural e outras condições, como talassemia e hemofilia. Em resumo, vimos como exames específicos com a amniocentese diagnóstica e a biópsia de vilosidades coriônicas são essenciais para o diagnóstico precoce de possíveis anomalias do feto. Agora, passo a palavra ao meu colega, que irá se aprofundar em outros procedimentos de avaliação do estado do feto e dará continuidade ao nosso seminário. Obrigado. Olá a todos, dando continuidade a essa apresentação, eu sou o Aristides Neto e vamos continuar discorrendo sobre os métodos invasivos e não invasivos de diagnóstico pré-natal, seguindo agora com os exames de cariotipagens e outros exames realizados por cultura celular ou análise segundo o sangue do cordão umbilical, e o procedimento adotado geralmente é a cordocentese. Ela é realizada quando outros testes pré-natais, como a amniocentese ou a biópsia de vilosidades coriônicas, não fornecem informações suficientes, ou quando é necessário um diagnóstico rápido de certas condições. Também ela pode ser usada para tratar condições como anemia fetal através de transfusões de sangue intrauterinas, ok? Então, a cordocentese nada mais é do que uma punção do cordão umbilical, que pode servir tanto para métodos diagnósticos como para terapêuticos. No caso dos terapêuticos, nós destacamos as transfusões de sangue intrauterinas. Bom, no slide seguinte, a técnica para a punção percutânea. A técnica para a punção percutânea, ela está neste link de vídeo do YouTube. Então, os interessados, os espectadores interessados, podem clicar neste link e então serão direcionados para um vídeo no YouTube, onde a técnica ela é demonstrada. Todavia, o procedimento ele é realizado sob a orientação contínua de ultrassom, para localizar o cordão umbilical e escolher o melhor local para a punção, geralmente próximo à inserção placentária, onde o cordão é mais estável por estar na base da placenta. Uma base mais estável, uma base mais firme, proporciona uma punção mais segura. Uma agulha fina ela é inserida através da parede abdominal do útero até atingir o cordão umbilical, e o sangue fetal é então aspirado para as análises laboratoriais. Bom, no próximo slide, nós vamos falar agora sobre ressonância magnética. A ressonância magnética é um método não invasivo para diagnóstico pré-natal. A vantagem da ressonância magnética é que ela proporciona imagens muito detalhadas, tanto sobre as partes mais densas, como das partes mais moles, menos densas, de todo o organismo humano. Especificamente, com relação à questão intrauterina, a ressonância magnética realizada no corpo da mãe proporciona a identificação de todas as estruturas do feto. Então, pode-se diagnosticar com segurança anomalias do sistema nervoso central, como, por exemplo, a espinha bífida e a mielomeningocele, serão bem destacadas no exame de ressonância magnética. Malformações cardíacas complexas, como a tetralogia de Fallot e a cardiopatia de Epstein, a hérnia diafragmática congênita, atresia de esôfago, que é a má formação do esôfago, onde não existe a conexão entre o esôfago e o estômago, e a gastrosquise, que é a evisceração dos intestinos. As displasias renais e ureterais também são diagnosticáveis através da ressonância magnética, gestações múltiplas ou crescimento intrauterino restrito. Bom, seguindo ainda no diagnóstico pré-natal não invasivo, outros métodos que não exigem uma densidade tecnológica alta relacionam-se aos batimentos cardíacos fetais e ao monitoramento dos movimentos fetais. Monitorar os BCFs e os MFs são importantes para diagnosticar e identificar problemas em potencial que estejam ocorrendo
com o feto, ou durante a gestação, ou no momento do trabalho de parto. A frequência cardíaca de um batimento cardíaco fetal normal varia, em média, de 120 a 180 batimentos por minuto. Isso varia de literatura para literatura, como também varia por fatores externos ou então pelo próprio trabalho de parto. O trabalho de parto e as contrações uterinas, por exemplo, podem aumentar ou diminuir a frequência dos BCFs. Condições como uma circular de cordão pode levar a um aumento da frequência cardíaca no feto por conta da hipóxia. Hipotermia pode levar a uma bradicardia no feto por conta da baixa temperatura. Os movimentos fetais, em média, a partir da 32ª semana de gestação, são cerca de 10 movimentos por dia, em 24 horas. Também existem divergências na literatura com relação a essa cronologia, esse tempo de identificação dos movimentos fetais. Algumas literaturas sinalizam a partir da 20ª semana, outras literaturas sinalizam com segurança para a identificação da mãe a partir da 32ª semana, onde os movimentos são mais perceptíveis pela genitora. Bom, com relação à dosagem de alfa-fetoproteína, ela se relaciona aos procedimentos invasivos. Só que os procedimentos nós descrevemos anteriormente, a miossentese e a cordocentese, e agora vamos utilizar, a partir desses procedimentos que foram realizados, a dosagem da alfa-fetoproteína para diagnóstico pré-natal. A alfa-fetoproteína é uma glicoproteína sintetizada pelo fígado do feto, do trato gastrointestinal, saco vitelino. Pequenas quantidades também podem ser produzidas pelos rins e pela placenta. Acredita-se que a função da alfa-fetoproteína no feto esteja relacionada com uma imunidade, prevenindo, então, a rejeição do feto pelo corpo da mãe, ou seja, para que o corpo da mãe, para que o sistema imunológico materno não reconheça o embrião e o feto como não próprios, e sim como próprios. Os testes de sangue para medir a alfa-fetoproteína têm duas aplicações principais. Em mulheres grávidas, como uma pesquisa para tipos neurológicos de malformação congênita, e nos adultos e crianças, como um marcador tumoral, para alguns tipos de tumor. Bom, agora, sobre os diagnósticos não invasivos, para além da ressonância magnética, que destacamos anteriormente, o diagnóstico pré-natal não invasivo é um exame de sangue. Pode ser um exame de sangue, que serve para avaliar possíveis alterações cromossômicas do feto, como síndrome de Down, síndrome de Edwards, síndrome de Patot, e as alterações dos cromossomos sexuais, como a síndrome de Turner e a síndrome de Klinefelter. O exame é responsável por diferenciar o DNA fetal e o materno, possibilitando vantagens exclusivas com qualidade e precisão no resultado. Dosagem de alfa-fetoproteína no sangue materno a partir do segundo trimestre de gestação, entre a 15ª e a 20ª semana de gestação, é importante para a suposição de problemas relacionados à malformação congênita. Bom, por fim, nós trazemos um vídeo sobre a miossentese, e os espectadores que tiverem interesse podem, a partir do link que foi disponibilizado mais acima, é esse vídeo, acessá-lo e compreender como o processo ocorre. Neste vídeo está representado, está sendo realizado o procedimento da miossentese. Então, os espectadores eles têm a possibilidade de, ao clicar no link, no botão de executar e pausar, né, deste vídeo, tem a possibilidade de assistir ao procedimento. Por fim, nós temos as referências. Nós utilizamos o Guia de Ginecologia e Obstetrícia para Ultrassonografia, Tratado de Obstetrícia da Febrasgo, e o livro de Genética Médica, que é referência da nossa disciplina de Embriologia e Genética Médica, que é o Thomson, Genética Médica, 6ª edição. Bom, esta é a minha apresentação, e então nós agradecemos a atenção de todos. Muito obrigado pela atenção.